Vamos lá, gente. Então, bom dia para todo mundo. Vou começar aí a apresentação. Sejam bem-vindos, né, a mais uma quarentena ativa. Dessa vez, como a gente enviou ali por e-mail, a gente vai estar começando uma trilha, né, focada em educação financeira e investimento. Ela deve se estender aí até junho. E aí, começando hoje, então, a gente tem um convidado super especial, que é o Lucas Neves. Ele está na Objective, entrou recentemente aí, fazem mais ou menos 2 meses, né? A gente conversou agora há pouco sobre isso. E aí, o que ele vai trazer aí, né, para nós? Esse tema tem crescido bastante, acho que tem interessado bastante gente, e o Lucas vai trazer um pouquinho sobre por onde começar o investimento, né? Eu, particularmente, não entendo nada sobre isso, então eu acho que sei que tem muita gente que já conhece bastante aí sobre investimento, que investe na Objective, acho que a maioria aí dos nossos colaboradores, mas tem outras pessoas também que querem e ainda não começaram, né? Então, o Lucas entende bastante aí, né? A gente descobriu um expert na Objective sobre isso, né? Dentre outros aí que nós temos também. E Lucas, seja muito bem-vindo aí, né? Na apresentação, pode começar. E qualquer coisa você avisa, chama nós. Obrigada, né, por topar. Primeiro de tudo, obrigada aí por topar o convite. Obrigado pelo convite, né, de falar de um assunto tão interessante, acho que tão importante, né, que é a educação financeira. E vamos aí tentar, eu fiz um compilado de algumas coisas que, como a Gabi comentou mesmo, é muito assunto, muita coisa para falar. Então eu tentei traçar uma linha básica aí para a gente começar a conversar sobre isso, tá? Falando um pouquinho da minha experiência, né, como o pessoal já tinha ouvido aí no começo, eu invisto há mais de 2 anos. Eu conheci a Letícia e o Rafa do Parte Poupar, certo? E durante um tempo ali eu participava com eles de vídeos, de cursos, fiz vários posts ali também para o Instagram, participando com eles, fiz alguns artigos também para o site. A gente já fez algumas palestras, essa aqui no caso é na Federal, como eu sou formando da UFPR, então eu tinha alguns contatos ali do centro acadêmico, e eles chamaram a gente para fazer essa palestra lá, uma educação financeira voltada para jovens, então foi bem interessante também. Eu já tive alguns contatos com outros educadores financeiros, outros influenciadores, né, como o Bruno Perini, o André Bona. Então é só para a gente ter um panorama mais ou menos um pouco da minha experiência. Eu conto algumas outras partes também no decorrer da apresentação. Então aqui primeiro eu queria começar com um disclaimer, né? Essa imagem, para quem não conhece, é de uma série chamada The Office, em que ele tem o personagem do Mike Scott, que ele, 10 anos atrás, ele tinha prometido para uma turma de uma escola que ele ia pagar a faculdade deles quando eles chegassem a se formar, né? E 10 anos se passaram e ele achou que ele ia ficar milionário, ele achou que ele ia ser muito bem sucedido 10 anos depois, e acabou que não, e ele está justamente ali fazendo... se lamentando, porque é bem o momento que ele vai contar que ele, infelizmente, não tem como fazer isso, né? Então, só para ter uma reflexãozinha aí de como é importante pensar no nosso futuro, tá? E aqui a gente já vai falando de futuro, né? Falar de aposentadoria, porque a gente deve cuidar da nossa própria aposentadoria, né? Aqui eu trouxe um dado do IBGE, que é uma pirâmide etária e uma projeção no lado direito, de como essa pirâmide vai inverter, né? A Previdência Social vai inverter durante os anos. Até se você entrar no site do IBGE hoje, você vê eles têm uma animaçãozinha lá bem legal, mostrando ela mudando, ela fazendo essa alteração aí com a projeção até um pouco mais atualizada que essas imagens, tá? E uma coisa que eu queria também trazer é uma conta que a gente não faz muitas vezes, né? Então aqui eu peguei uma simulação. Se a gente passar 40 anos trabalhando, recolhendo R$700 por mês, considerando o salário médio de R$5.000, certo? Na Previdência Pública a gente vai ter, teoricamente, um salário vitalício ali de R$5.000, vai ter recolhido um total de 336 mil, e se a gente fizer a mesma conta, considerando uma carteira de investimentos, a gente também vai investir o mesmo valor pelo mesmo tempo,
e vai ter um saldo acumulado ali de 1.730.000, considerando uma taxa de 7% ao ano, ali, que é uma taxa bem razoável, bem alcançável atualmente, e isso pode render dividendos mensais para a gente de mais de R$8.000, também considerando uma taxa bem razoável de 0,5% ao mês. Sabe? Então, é uma conta que muita gente não faz e é interessante a gente trazer aqui só um parênteses também. Esses 40 anos é considerando a aposentadoria para os homens, para as mulheres é a mesma lógica, mas é com 35 anos. Tá? Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre uma mentalidade de investidor, de um poupador, que é interessante você ter antes de você começar a investir. Organização financeira, falar um pouco dos investimentos de entrada e como você pode continuar os estudos aí, se você quiser, se preferir, tá? Bom, começando falando sobre mentalidade, eu trouxe algumas crenças limitantes aqui que a gente, às vezes, internaliza, né? Por exemplo, quem nunca ouviu quem casa quer casa, né? Ou só se vive uma vez, né? Mas, na verdade, varia muito do teu momento de vida, né? Quem casa quer moradia, na verdade, né? Independente se é uma casa própria ou alugada, varia muito do teu momento de vida. E a questão também do só se vive uma vez, né? Na verdade, só se morre uma vez, né? Se vive todos os dias. E tem outros também, o dinheiro é a raiz de todo mal. Tem outras crenças limitantes que acabam sabotando a gente financeiramente e adiando ainda mais que a gente prospere, né? E por isso que é importante assumir as nossas responsabilidades sobre as nossas finanças. Ninguém vai gastar melhor o seu dinheiro do que você. Então, ninguém vai conseguir gastar melhor o seu dinheiro que você, investir melhor do que você. Por isso que é necessário a gente assumir a responsabilidade, certo? E entender também que investir não deve ser um sacrifício. Você acha que, putz, se eu tirar aqui um dinheiro aqui todo mês, aqui vai ser, meu Deus, parece que eu estou cortando a própria carne. Investir não deve ser um sacrifício. Investir tem um propósito, ele não pode ser um fim em si mesmo, certo? Ele tem um propósito, e o propósito é aquele que você definir, é aquele que você vai é o teu objetivo que você vai traçar, e o investimento ele vai ser um facilitador, certo? E com isso a gente consegue chegar nessa conta que é receitas menos poupança igual a despesas, né? A gente costuma inverter, certo? Mas se a gente conseguir pensar sempre em pagar-se primeiro, a gente consegue aplicar na nossa vida essa conta aí que principalmente a gente gasta tanto com outros, né? Paga tanto boleto, paga tantas contas e não paga um boleto para a gente, né? Então, e também é interessante a gente começar a pensar sobre isso. E aqui agora eu vou falar um pouco da importância da organização financeira, certo? Agora voltando um pouco da minha experiência, né? Eu não era uma pessoa de ficar no vermelho, de gastar mais do que eu ganhava, nem no começo da minha vida profissional, nem ao decorrer, mas eu tinha muita preocupação com o mês seguinte, com daqui 3 meses, se eu ia conseguir manter, se eu ia conseguir dar conta das coisas. E a partir do momento que eu comecei a investir, que eu comecei a estudar sobre investimentos, estudar sobre finanças, eu adquiri uma tranquilidade financeira, né? Porque isso te ajuda a você não só controlar suas finanças, mas também fazer projeções para o futuro, sabe? Então é bem interessante. E o que resultou em focar no que realmente importa. Eu estar 100% presente nas minhas atividades, eu estar 100% presente, independente do momento, se é com família, se é profissional, se é pessoal. Então isso ajudou também, essa tranquilidade ajudou a eu manter meu foco no que realmente importava, que seriam os estudos, seriam a carreira profissional e etc. E com isso eu consegui alcançar mais fácil meus objetivos, sejam eles viagens, sejam eles alguma compra de algum bem que eu desejava, enfim. Então foi bem interessante, foi bem essas mudanças na minha vida, assim, na parte da minha vida financeira. E como você se organiza, né? Bom, primeiro você saiba quanto você realmente ganha, né? Às vezes você tem mais de uma fonte de renda, ou às vezes você considera só o teu bruto lá do Lerite lá e não faz essa conta, não considera o que cai realmente na tua conta. Então é interessante você saber disso. Saber quais são os seus custos, né? Eu pago água, luz e tal, mas eu sei mais ou menos o valor. Não, realmente saber quantos são os seus custos, anotar os seus gastos. No começo, dependendo do teu momento, às vezes você vai ter que anotar muita coisa, anotar no detalhe ali, para você ter um filtro melhor
das suas finanças, mas com o passar do tempo, eles vão se ajustando e você não precisa ser tão criterioso assim, e você consegue já melhorar suas finanças conforme você vai passando o tempo. E com isso você cria um orçamento pessoal. Aqui vale ressaltar que, independente da ferramenta que você usar, você vai usar uma planilha, você vai usar um aplicativo, o importante é você ter um orçamento, nem que seja no papel. Eu tenho um padrinho de casamento que ele anota no papel, assim mesmo, e ele consegue se virar tranquilamente. Então, e não só fazer tudo isso, né, mas analisar o resultado, ver, eu estou gastando mais que eu ganho, não, estou sobrando um pouco aqui, mas não estou fazendo nada, tem um valor que está sumindo do nada, que poderia não estar, que eu poderia fazer outra coisa. Então, é bem interessante assim. E para quem está gastando mais que ganha, né, para quem está no negativo, então, quais são umas dicas que você pode fazer, né? Umas ideias que você pode fazer? Você pode fazer uma renda extra, você pode vender coisas paradas. Eu tenho o costume, assim, com a minha esposa, de mais ou menos a cada ano, a gente dá uma olhada no que tem parado aqui e vender, sabe? Porque às vezes vão passando as coisas, vão envelhecendo sozinha e você nem percebe, né? Renegociar contas e dívidas, certo? Reduzir gastos, cortar despesas e focar em aumentar a sua renda, que das medidas aqui que mais vai impactar nas suas finanças, eu imagino. Tá? Bom, falando de investimento, né, falou muito sobre mentalidade, sobre organização, eu vou falar agora um pouco sobre o investimento em si. E como eu tinha comentado, né, o investimento ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um objetivo. E um dos primeiros objetivos, ou o primeiro objetivo mais importante de você ter, é a reserva financeira, certo? E o que é a reserva financeira? Ele vai ser um colchão para você no curto prazo, certo? Que você pode usar para tanto remediar imprevistos quanto aproveitar oportunidades. O pessoal, os educadores financeiros aí, eles costumam dizer que a reserva financeira indicada é em torno de 6 meses do seu custo de vida, né? Isso não é para você pegar os 6 meses de você viver no osso aqui, por exemplo. Se o seu custo de vida é 3 mil, então você vai pegar 6 vezes 3, 21, 18, perdão, 18. Meu Deus, agora deu branco. 6, 3, 18. Isso aí. E daí você vai ter, então, lá 18 mil reais numa aplicação que pode ser tanto Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, contas remuneradas, ou um fundo DI com liquidez diária, né? Esses são os produtos que você pode investir na sua reserva de emergência. Então, o primeiro produto ali, o Tesouro Selic, como que ele funciona? Ele é um título público, certo? Que é disponibilizado ali para você investir através do Tesouro Direto. Ele tem a garantia do Tesouro Nacional. Ele vai render hoje a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil e da economia, que é mais ou menos, hoje está em 2,65% ao ano. Tá? Ele rentabiliza todo dia útil, então todo dia útil você vai ter uma rentabilidade sobre o seu investimento ali. Ele tem liquidez de D+1, né? Ou seja, se você investir ou resgatar hoje, você vai ter o dinheiro na sua conta amanhã, né? Ou no caso, se você investir ou comprar o título hoje, ele vai começar a rentabilizar a partir de amanhã. E ele tem um prazo de vencimento, ou seja, por exemplo, se ele vence em 1º de janeiro de 2027, então você vai comprar hoje, e se você não resgatar até 1º de janeiro de 2027, ele vai liquidar automaticamente, ali descontando os impostos automaticamente também. E vai cair o dinheiro na sua conta. Ele tem o desconto de IR regressivo, ou seja, quanto mais tempo você deixar, menos é imposto de renda que você vai pagar, e é somente sobre os lucros, né? Ou seja, você não vai perder dinheiro se você investir 100 reais lucro e no final você for resgatar 110, o imposto de renda vai incidir só sobre os 10 reais de lucro, tá? Tem o certificado de depósito bancário, que é um empréstimo feito a instituições financeiras, que ele pode render o CDI, uma taxa prefixada aos dois juntos, né? No caso, o CDI também é mais ou menos 2,65% atualmente. E ele pode, o indicado para reserva de emergência seriam os que rendem acima de 100% do CDI. Ele precisa ter liquidez diária, certo? Tem CDBs que não tem CDBs que você tem uma carência aí de 3 meses, 6 meses, que você deixa o seu dinheiro trancado lá e você resgata ele só depois desse tempo. Ele tem um prazo de vencimento também. Ele é garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Ou seja, ele tem uma instituição, independente do CDB, da instituição de CDB, que você comprar o CDB, que você adquirir o CDB,
se a instituição quebrar, você tem esse fundo garantidor de crédito que ele vai restituir o teu valor ali que você tem investido, tá? E tem o fundo de investimento DI, né, que é um fundo que é uma pessoa gestora que aplica, né, o seu dinheiro daí nesse fundo, e ela vai escolher ali produtos financeiros e no mínimo 95% desses produtos eles são atrelados ao CDI, né? Ou é um Tesouro Selic, ou é um CDB, é algum produto desse mesmo rendimento, né? E os outros 5% às vezes ele pode diversificar. E ele pode ter uma taxa de administração, é recomendado você procurar um fundo de investimento DI que tenha taxa zero, existe muito hoje no mercado, nas corretoras. Ele tem, a garantia dele são seus próprios ativos, né? Ou seja, se ele tem 80% lá no Tesouro Selic, então a garantia dele de 80% do seu investimento é a garantia do Tesouro Selic. Ele não tem prazo de vencimento, enquanto existir o fundo, você consegue investir nele, e possui um desconto semestral de 15% de imposto de renda, que é o famoso Come Cotas. Então, cada semestre vai descontar um 15% de imposto de renda, e esse valor você consegue ver na hora de você resgatar, certo? Ele vai resgatar também líquido de imposto de renda. Então, como que eu faço para investir, né? Primeiro, você abre uma conta numa corretora de valores que você deseja, a sua escolha. Você vai preencher lá um questionário de perfil do investidor, né, chamado Suitability. Então, ele vai ajudar a corretora a te indicar uns produtos que são mais parecidos com o seu perfil de investimento. Se transfere um pouco mais de R$100, né, com os produtos que a gente comentou aqui. Contas remuneradas não têm valor mínimo, até existe alguns CDBs e alguns fundos que também não têm valor mínimo, né, mas considerando o Tesouro Selic, ele é um pouco mais de R$100. Escolhe o produto, investe e com o tempo você vai, né, passar a colher os frutos do seu investimento ali. Você pode acompanhar isso também na corretora e etc, tá? Bom, como que você continua investindo? Eu trouxe alguns livros, continuo a estudar sobre investimentos. Eu trouxe alguns livros aqui que, para mim, fizeram muito sentido. Ali tem o Guia do Investidor Sem Tempo, que é do Parte Poupar, é um e-book muito interessante, muito didático, principalmente para quem está começando agora a estudar sobre investimentos. Ali ele é muito didático, tem uma linguagem muito simples. Tem o Me Poupe, até eu trouxe aqui, Me Poupe, da Natalia Arcuri, também é um livro muito bom, muito interessante. Ele fala bastante sobre comportamento de um poupador, inteligência emocional, inteligência financeira, também é muito interessante. Eu trouxe aqui também o livro do Thiago Nigro, que ele foca nos 3 pilares ali de gastar bem, investir melhor, ganhar mais, tudo isso no mundo das finanças, certo? Os livros do Gustavo Cerbasi, é um educador financeiro que está aí há mais de 20 anos ensinando, então os livros dele todos são muito bons. Eu trouxe 2 aqui, inclusive, que são os que eu mais gosto, Investimentos Inteligentes e A Riqueza da Vida Simples, também é muito interessante. Trouxe aqui uns livros do Napoleon Hill, que é mais sobre a parte de mentalidade, o Pai Rico, Pai Pobre também fala muito sobre mentalidade, e eu quis trazer aqui um livro que talvez não seja muito conhecido aí, que é O Velho e o Menino, que ele fala muito sobre o propósito, né? Ele é um livro muito interessante para quando você está em dúvida ou está a ponto de tomar uma decisão na sua vida, na sua carreira, enfim. É um livro muito interessante para você ler e para você refletir sobre decisões, digamos assim, sabe? Então é bem massa. E outros 2 livros que eu trouxe aqui, esse aqui é voltado para mulheres, minha esposa leu, disse que é muito bom. É o Pensa e Enriqueça, certo? Ele é um livro baseado num livro do Napoleão Hill também. E eu trouxe para quem é mais avançado aí nos investimentos, tem mais conhecimento de causa aí, esse livro aqui do Investidor Inteligente, que não pode faltar também para quem quer aprofundar aí os conhecimentos, né, nesse mundo, tá? E um bônus aqui, eu coloquei um post até do Parte Poupar, sobre alguns podcasts que são interessantes, que dá para a gente ouvir, dá para a gente escutar aí sobre finanças e investimentos. Eu coloquei aqui também alguns perfis do Instagram, e também tem canal no YouTube desses perfis, e o Clube dos Poupadores, que é um site muito legal, muito interessante, muito útil. Se você for entrar lá, você vai ver que vai ter várias simulações, você pode fazer várias simulações de empréstimos, de financiamentos, de investimentos, de várias calculadoras lá, de vários tipos. Então é um site muito interessante, eu uso ele também frequentemente para quando eu quero traçar um objetivo novo ali, eu calcular o tempo, calcular a rentabilidade, etc. É muito legal esse site, tá?
assuntos, né, que a gente pode conversar mais para frente, finanças para casais, né, economia doméstica, como se livrar de dívidas ruins. Aqui vale ressaltar que nem toda dívida é ruim, né, depende muito do propósito também dela. Planejamento financeiro, tesouro direto, renda fixa, renda variável, todos esses assuntos a gente pode conversar mais aí, até durante a trilha, aí, ou mesmo vocês podem vir conversar comigo, que a gente troca uma ideia sobre isso aí. E aqui é um desejo aí que eu tenho, né, que você possa usar esse conteúdo aí para começar o quanto antes a construir sua liberdade financeira aí. E porque, como eu falei, né, o investimento ele é um fim, ele não é um meio, ele é um meio, não é um fim, né? Ele não pode ser um fim em si mesmo. E muitas vezes a gente espera, vou esperar um pouco aqui para eu começar a investir, mas o melhor momento para eu investir é agora, certo? O investidor ele tem que ser muito arrependido, porque ele sempre se arrepende ou de não comprar um ativo, ou de não investir em tal fundo, ou de não ter começado antes, né? Então, é uma reflexão que eu quero deixar para vocês aí, tá? E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de compartilhar aí. Eu achei que não ia dar tempo, eu dei uma corrida aqui. E desculpa qualquer coisa também, desculpa se eu não me fiz entender em algum momento, e só agradeço e fico à disposição do pessoal. Rapaz do céu, foi excelente, Lucas, parabéns. Achei que foi muito bom mesmo. Eu, no caso, já estou arrependida de não ter começado antes, tá? Já anotei aqui meus próximos passos. Com certeza vou pesquisar mais para iniciar, né? Antes tarde do que mais tarde. Gente, de verdade, Lucas, parabéns, tá? Foi muito bom. A gente não tem muito tempo, então não sei se alguém tem dúvida aí, já levanta a mão, a gente já passa aí para as perguntas. Vou aproveitar o tempo que temos. Dúvidas, comentários? Eu tenho um comentário barra dúvida. Olá. A gente tem no mercado, uma das coisas para quem está começando investimentos, né? A gente se depara com uma série de corretoras, você pode investir pelo próprio banco também. Eu queria saber, assim, se você tem alguma dica aí de como escolher a melhor corretora para o seu perfil, né? Ah, legal. Bom, como você falou, tem várias corretoras, né? O meu critério de escolher geralmente, se a corretora, naquele produto que eu tenho interesse, ela tem taxas interessantes ou é isenta de taxa, certo? Tem o Nubank, tem o Banco Inter, que são bancos digitais que você também pode fazer investimento ali, são muito interessantes, né? Eu não acho muito interessante o Nubank, principalmente para reserva de emergência, há quem goste, né? Mas eu não acho tão interessante porque ele facilita muito você sacar, né? Então, é um benefício barra malefício, eu acho, porque a reserva de emergência você tem que ter uma facilidade, mas só realmente quando você for precisar, só realmente por um propósito, né? Então, o Nubank eu acabo não usando muito para reserva de emergência. Mas, assim, no geral, não tem muito critério. Eu acho que o critério é realmente você ver as taxas ali da corretora, certo? Os serviços que ela te oferece, se vão agradar ali conforme o produto que você for investir, vão ser benéficos para você, e escolher, e abrir a conta. Hoje é muito fácil, né? Você abrir a conta nas corretoras, você pode ter mais de uma. Eu tenho mais de uma conta em várias corretoras, aliás, né, tenho conta em várias corretoras, então nada impede você de explorar isso, é bem tranquilo. Gente, vou me cindir até aqui, ó, ao vivo no YouTube, parece, né? Mas a Andressa comentou ali do lado, né? O livro do 1000 ao Milhão é ótimo para quem está começando. Eu vi ali que o Barbieri tinha erguido a mão, né? Levantado a mão. E aí ele escreveu aqui, Barbieri, não sei se você quer aproveitar e já falar aí. Não, só uma perguntinha, Lucas. Você por um acaso conhece, qual a sua opinião sobre as cooperativas de crédito? Se você já usou, qual que é a... Não, nunca usei cooperativas de crédito. Nunca usei. Não consigo opinar sobre. O interessante delas, assim, eu estava lendo sobre isso, o interessante delas é que, como é uma cooperativa, as taxas são menores em decorrência da não necessidade, eles não visam lucro. O lucro é uma coisa meio compartilhada entre os associados. Só que aí você tem que também... Aí tem algumas regras, né? E, enfim, eu acho que é um caminho interessante também, entendeu? Porque daí...
como meio que eu estou falando disso porque antes de eu retornar ao Objective, eu estava trabalhando numa cooperativa não de crédito, uma cooperativa de TI. E é como se você juntasse forças, né? Então, você junta, né, vamos dizer, né, investimento de várias pessoas em prol de, né, vamos dizer assim, fazer uma busca aí de rendimentos. Mas, beleza, fica aí para uma próxima, aí a gente troca um pouco mais de ideias sobre isso. Muito legal. Interessante. Bem, a Michele também comentou ali, Michele, se você quiser, não sei se você ainda está por aí tá sim, né? Se você quiser comentar. Tá sim, não, super legal, Lucas, eu estou nessa jornada, começando ainda, como a Gabi, se você acha que é tarde, imagina eu. Mas também estou iniciando, estou estudando bastante sobre o tema, super legal a iniciativa da Objective, porque aí a gente vê que vocês estão preocupados com o nosso futuro financeiro, né, não é aquela mentalidade que a gente tem que trabalhar porque gosta, né, e o dinheiro tem que trabalhar para a gente, não a gente para ele. Então, super parabéns aí pela iniciativa do Lucas, de Gente em Gestão. E a minha pergunta é a seguinte, né, para uma reserva de emergência, o que você sugere, eu acho melhor, um investimento num tesouro direto como Selic, CDB, ou, por exemplo, uma conta em um PicPay, que assim, você consegue tirar a qualquer momento, mas rende melhor que a poupança? Um PicPay ou esses bancos digitais? Muito legal essa pergunta. Realmente, tanto um quanto o outro pode atender, né, ali a reserva de emergência, porque a reserva de emergência ela tem que ter uma rentabilidade razoável, tem que ser segura, certo? Tem que ser, né, de fácil acesso para você. Até comentei um pouco antes, né? Eu não acho interessante, depende muito do seu perfil. Se você é uma pessoa que você sabe que você é mais controlada, que você pode deixar o dinheiro lá no PicPay ou no Nubank lá, que você vai usar realmente para o propósito que ele está lá, então eu não vejo problema nenhum você deixar lá, né? Inclusive ele tem ali o Nubank tem ali a opção de você deixar o RDB ativo, né? Que você faz com que seu dinheiro seja garantido pelo FGC. Então, eu acho que independente do produto que você utilize, o autoconhecimento ele é muito importante nesse momento. Então, se você deixar no PicPay ou no Nubank para você, ele mesmo sendo de fácil acesso, você sabe que você vai usar ele realmente para o propósito dele, beleza. Se você acha que, talvez se eu deixar aqui vai ficar meio tendencioso, ou vai misturar com a minha conta, com o valor que eu vou usar para outras coisas. Então, acho mais interessante você usar Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. Beleza. O Selic eu posso também, se eu precisar numa urgência, retirar, não preciso esperar o vencimento, né? Sem perder a rentabilidade. Exatamente. Uhum. Ele liquidez é mais um. Beleza, obrigada. Imagina. Beleza. O Bruno Piscinini, eu vi também que tinha levantado a mão. Bruno, quer aproveitar? A gente ainda tem um tempinho. Opa. Primeiro, parabéns, Lucas. Eu acho que é muito boa a apresentação aí. É muito bacana ter esse tipo de palestra, ajuda muito o pessoal. Eu também sou um cara que está começando a dar uma estudada nisso. O meu é mais um adendo, assim, é mais um comentário. Só lembrando o pessoal que quem começar a investir também, começar a fazer aportes em alguns ativos, é bom a gente sempre ter isso bem documentadinho, que depois lá no imposto de renda a gente tem que adicionar isso aí bem declaradinho, o que a gente tem de valores em ações, em FIIs e etc. Então, conforme for fazendo os aportes, vai guardando as notas de corretagem, vai dando uma pesquisada também sobre como que é a contabilidade para investidores. Investiu R$1, já tem que declarar lá depois lá para o leão que a gente tem esse valor. É mais um adendo. Que é uma coisa que eu me deparei recentemente. Perfeito. Até eu coloquei ali no bônus, ali os perfis, eu coloquei o perfil da contadora da Bolsa, que ela justamente fala sobre imposto de renda, mais sobre imposto de renda, sobre como declarar, sobre quando você tem que declarar, quando você tem que pagar. É muito bom ressaltar o Bruno aí, que o Bruno ressaltou sobre isso. Então tem o perfil da contadora da Bolsa lá, para quem quiser saber mais sobre imposto de renda, vai lá, que ela também tem canal do YouTube que é bem importante, bem interessante, bem prático, para a gente já começar a se habituar aí. Muito boa mesmo, muito boa. Ela tira bastante dúvidas também no Instagram, no direct lá. Você vai mandar ela tira.
Tem várias pessoas aqui parabenizando, tá, Lucas, pela apresentação. Legal. A galera curtiu muito. E aí, como o nosso tempo já acabou, eu vi aqui só que o Márcio também levantou a mão, né, Márcio? Se você quiser aproveitar, bem rapidinho e a gente finaliza. Ah, sim, obrigado. Lucas, eu vi ali que você passou por vários investimentos de renda fixa, né, tal. Aí a dúvida é assim, como é que você faz a diversificação entre eles? Lembrando ali que, como você citou o Tesouro Selic, né, tem que lembrar que assim, muitos especialistas financeiros acreditam que a taxa Selic, a taxa de juros vai continuar subindo, consequentemente a rentabilidade dele vai ir alterando aí, tem alguns até que falam que vai chegar até perto dos 10%, né, nos próximos 5 anos, assim, tal. Aí, então, como que você faz essa distribuição entre eles? Interessante essa pergunta. No caso, eu quis primeiro, nessa primeira conversa, focar na reserva de emergência, né? Como eu comentei ali, o investimento ele tem que ter um propósito. Então, você vai investir para comprar um carro, vai investir para comprar uma casa, vai investir para fazer uma viagem. Então, com base nesse teu propósito, nesse teu objetivo, você escolhe, né, os seus produtos. Né? Ou mesmo, se você for investir para rentabilizar teu patrimônio, para formar patrimônio, né, também tem ali, você consegue, com base no teu perfil, escolher os produtos. Né? No caso ali do Tesouro Selic, ele é mais realmente para reserva de emergência. Se você quiser variar, diversificar a tua reserva de emergência nesses produtos que a gente comentou, beleza, não tem problema nenhum. Mas assim, para você ter uma diversificação de investimentos mesmo, aí você vai para renda fixa, você vai para CDB, LCI, LCA, que tenham com os prazos maiores, tenham rentabilidades diferentes, rentabilidades maiores. Você vai para CRI, CRA, você vai para debêntures, você vai também para renda variável ali, né, que já engloba ações, fundos imobiliários, ETFs, fundos de ações, etc. Então, o foco daquela parte ali hoje, né, foi mais na reserva de emergência mesmo, mas muito bem sua pergunta, né, porque realmente diversificar é um caminho para você conseguir aí concluir mais fácil os seus objetivos investindo.